Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 15, Tolerâncias Geométricas, e este é o curso de Projeto de Produto. Essa ISO TR 14638 de 95, ela especifica as definições dessas características geométricas funcionais. Então, a questão da tolerância é explicada na ISO, de modo que coloque-se lá em termos de, em primeiro lugar, definições, em segundo lugar, como aplicar cada uma destas definições. Então, ela menciona também que quando se prover tolerâncias a um produto, então reduz-se as restrições de precisão, portanto, de custo. Isso vai depender do caso, tem que estudar cada caso, visto que há ocasiões ou casos particulares em que isso pode ser exatamente o oposto. A cotagem, então, ela tem que ser de acordo com o processo de obtenção, adequado ao funcionamento do componente ou do sistema. E ela tem que ser clara e concisa, justamente para que não haja erros no que se refere à interpretação da própria cota ou até mesmo da própria tolerância que se colocou em desenho técnico-mecânico. Bom, a dimensão nominal, então trata-se aí do dimensionamento e os estados da superfície, e o dimensionamento funcional, que é basicamente o dimensionamento e as tolerâncias. A gente pode ver aí na figura uma peça que está cotada, em que basicamente nós ainda não temos as tolerâncias, que, se forem de categoria geral, podem estar constantes na própria legenda do desenho, de modo que não haja a necessidade de representar essas cotas exatamente, essas tolerâncias, me desculpem, exatamente nas cotas propriamente. Bom, existe também o conceito da intercambiabilidade. Então, quando se tem um projeto em que tem-se os desenhos de fabricação com as respectivas tolerâncias, com a menção aos acabamentos superficiais, com a menção à tolerância geométrica também, então, em qualquer local, em tese, ao interpretar a linguagem de desenho, é possível executar essa peça. Ou seja, elas têm que ser intercambiáveis, de modo que, ao fazer uma peça em outro país, mesmo assim consigamos montar o sistema num segundo país. Componentes com a mesma dimensão perfeita não existe, eles obedecem a uma variação que é comum. Nem sempre essa variação também é sempre normal ou gaussiana, não é isso. Entretanto, existe sim uma variação que vai depender das características inerentes aos processos envolvidos. Os símbolos usados no processo de tolerância geométrica, então nós temos o primeiro o perfil de linha, temos a retidão, temos a circularidade, o perfil de superfície, a planicidade
a chamada cilindricidade e a angularidade. Então, perfil de linha, para que tenhamos, portanto, uma tolerância para o perfil, né, contando ali ondulações e variações. A retidão também no que se refere aí a picos e vales, então a questão também do quão reta é a superfície. A circularidade, o quão ela é circular e não oval. É claro que toda superfície tenta se fazer circular, ela tem uma ovalização, entretanto ela tem que estar dentro de uma determinada tolerância. O perfil da superfície também mantido aí dentro de uma determinada faixa, para que possa ser considerado com aquela forma. Nós temos também a questão da planicidade, né, o quanto aquela superfície se aproxima de um plano, cilindricidade, quanto essa superfície cilíndrica se realmente se aproxima de um cilindro. É claro que tem os defeitos, entretanto, uma tolerância é admitida. E a questão da angularidade, então, quando temos superfícies aí anguladas com relação a alguma referência, existe também uma tolerância angular, de tal modo que esse componente mantém a sua funcionalidade. Temos também o paralelismo, ou seja, duas superfícies, né, são discrepantes, mas dentro de uma determinada faixa de paralelismo. Perpendicularidade, então duas superfícies que em tese deveriam ser perpendiculares, mas não são. Existe uma tolerância para isso. Em vez de ser 90 graus, então pode ser 89, ou pode ser até 91, alguma tolerância é admitida. Questão da tolerância geométrica de posição, então, por exemplo, quando vamos posicionar um furo, né, qual é a tolerância que nós podemos ter aí esse furo posicionado, a coaxialidade ou concentricidade, nesse caso aí, o quanto um eixo é coaxial a outro eixo, né, e aí mantendo uma tolerância. A questão da simetria, né, então, quanto o lado esquerdo é simétrico ao lado direito, a parte inferior é superior, e assim por diante. Temos o percurso circular, que se refere aí ao quão circular é esse determinado percurso, e o percurso total, que normalmente se refere aí a toda uma superfície, não apenas a uma linha, tal como no percurso circular. Os principais desvios geométricos, segundo a ISO, são de tamanho, forma, ou seja, tamanho mais ou menos alguma coisa, no que se refere a comprimento, por exemplo, a forma é ou não cilíndrica, tem ovalização, a desvio de orientação, ou seja, o quanto aquela face está orientada com relação à horizontal, a localização, ou seja, a localização daquele furo, a ondulação, ou seja, o quanto aquela face seria plana, por exemplo, mas possui ondulações. O acabamento, ou seja, existe um acabamento superficial requerido e verifica-se se realmente ele está dentro da faixa. Existem as descontinuidades superficiais, são defeitos produzidos, e as de aresta, que realmente são oriundas aí do processo de fabricação, que termina normalmente numa aresta, então sempre existe ali uma discrepância. Aqui nós temos um exemplo aplicado a tolerância geométrica a uma dimensão, né? Então nós temos esse número 3, por exemplo, que é 3 vezes, né? Ou seja, temos 3
cotas iguais como esta, de 15 de dimensão nominal, cuja tolerância dimensional é 0,1 para mais e para menos. E nós temos ali um plano de referência, que é o plano, um eixo, uma linha que seja o A, e temos um valor da tolerância geométrica de 0,05, o símbolo nesse caso é de diâmetro, e nós queremos então colocar aqui a tolerância geométrica de paralelismo, ou seja, essa face ou cota ela acaba sendo controlada no que se refere ao paralelismo com relação à referência A. Os símbolos, outros símbolos, então nós temos a seta para a característica tolerada, né? Então a seta que vai fazer essa indicação. Existe uma seta com letra e essa letra, por exemplo, pode vir numa nota explicando. Existe a referência propriamente dita, que pode ser um plano ou um eixo, né, com a letra A envolta por um quadrado indicado. E existe a indicação aqui de eixo ou face mediana, né, como característica aqui, né, a gente pode então puxar ou uma referência ou alguma coisa a ser tolerada na própria linha de cota. E a linha de seção, geratriz de superfície, como tolerada. Então, pode ser um eixo, pode ser uma linha de chamada de cotagem, enfim. E nós temos aqui o número 20 envolto aqui num retângulo, né, que seria a dimensão exata teórica como aí nomenclatura. Isso faz parte aí da ISO 1101, 5459, 286 e 10.579. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.